Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre direito, tá bom? O tema de hoje é um tema muito atual, tá? Muito controverso. Qual é? É sobre o inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre as fake news. Então vamos lá. Vamos entender isso, minha gente. Há muita celeuma aí, muita confusão. E o negócio realmente não é tão simples quanto parece. Eu pensei até que era, mas não é tão simples. Tá? Por quê? Porque toda essa celeuma vem do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Que é uma norma menor em relação aos decretos, às leis, né? E a nossa Carta Magna, tá? Então é uma lei menor que rege justamente as atividades do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Qual que é o X da questão? Tá justamente no capítulo 8 do Regimento Interno do STF, que são 4 artigos, 42, 43, 44 e 45. Então, vamos destrinchá-los, tá bom? O artigo 42 diz o quê? O presidente responde pela polícia do tribunal. Ou seja, o presidente do STF, ele manda na polícia do STF. Mais do que óbvio, né? No exercício dessa atribuição, o presidente pode requisitar o auxílio de outras autoridades, quando necessário. Também é uma coisa razoável, né? Ou seja, quando a polícia do STF não der conta, não tiver toda a competência, né, expertise sobre aquele determinado assunto, não tem peritos suficientes para fazer a investigação, o próprio presidente pode o quê? Requisitar o auxílio de outras autoridades. O que é autoridades? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, tá? Procuradores e promotores, ok? Então é basicamente isso. Artigo 43, gente. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará essa atribuição a outro ministro. Então vamos lá, vamos entender isso. Que esse é o artigo polêmico, né? Então, o que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal que fala sobre da polícia do tribunal, no seu artigo 43. Então, ocorrendo infração à lei penal, ou seja, ocorrendo crime, tá? Porque lei penal é crime, tá? Não vai falar em outra coisa, é crime. Na sede ou dependência do tribunal, o que é sede? Aonde fica o STF, lá na Praça dos Três Poderes, ou outra dependência, porque existe garagem, existem depósitos que ficam distante do Supremo Tribunal Federal, não fica ali, né? Ali perto da Praça dos Três Poderes, fica em um local distante, alguns quilômetros. Porém, fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Então, se ocorrer algum crime lá, também vai ser considerado que está no Supremo Tribunal Federal, fisicamente. Ah, mas e se alguém falar mal do Supremo? Não, não vale. É crime nas dependências ou na sede. Tem que ser coisa física. Ah, se ele xingar, também vale, mas tem que ser lá dentro. Se xingar lá da China,
ou lá dos Estados Unidos, não vale. Ou lá do Amapá, também não vale. Se xingar lá do Planalto, também não vale. Tem que ser nas dependências do tribunal. Ou, né, sede ou dependência. Ok? Então esse é o primeiro ponto. E o que isso autoriza? Que o presidente do STF poderá instaurar inquérito. O que é inquérito? É um procedimento policial para fazer investigação, entendeu? Poder chamar testemunhas, né? Pegar o depoimento de alguns suspeitos e tudo mais, fazer perícia, tudo aquele trabalho de investigação. É simplesmente isso, ok? Mas de quê? De qualquer pessoa. Passou lá um transeunte, né? E sofreu lá deu uma chuteira lá, o cara chutou a cabeça do cara, cometeu um crime lá, uma agressão. Aí o ministro, o presidente, não, vou instaurar um inquérito para saber se o cara que foi chutado aqui no Supremo, tal, isso, aquilo. Não, gente, não é para pessoas comuns, mortais, é para os imortais. Ou seja, é só para autoridades, entendeu? Ou pessoas sujeitas à sua jurisdição, que dá na mesma, é autoridades. Ou seja, é para ministros de Estado, presidentes, senadores, deputados, governadores, pessoas que são autoridades que estejam lá, nas dependências lá. Se alguém for lá, der um tiro nele, assaltá-lo, fizer alguma coisa, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai ter autorização do regimento interno dele para instaurar um inquérito, para apurar todo esse crime cometido lá, contra a autoridade, e tem que ser na dependência, tá certo? E não é autoridade própria, não é contra eles, é contra uma autoridade. Ah, mas pode ser, mas o ministro supremo é autoridade? É, mas aí não dá a entender que seja eles próprios. Ok? Então começa por aí. E também ele pode instaurar ou pode delegar para um outro ministro. Para instaurar, não é para relatar, é para instaurar. Ah, eu estou sem tempo, isso, aquilo. O fulano de tal, ministro tal, por favor, instaura aí para mim, porque acabou de cometer um crime, eu estou de viagem aqui na Rússia. Entendeu? Não posso instaurar. Instaura para mim aí, então. Esse crime aí que foi cometido, eu fiquei sabendo. Contra uma autoridade. Teve um senador que teve aí, ele foi agredido dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos deixar barato. Vamos lá instaurar um inquérito para investigar isso e tomar as providências cabíveis, evidentemente. Tá bom? Parágrafo 1º. Esse é o parágrafo, esse é o dispositivo complicador de tudo. Porque ele é vaguíssimo, ele é muito vago. Ele fala uma coisa assim, que é no início. Nos demais casos. Quais os demais casos? Pode ser todos os casos do mundo. Entendeu? Quer dizer, muito mal redigido esse dispositivo regimental. Nos demais casos, o presidente poderá proceder da forma desse artigo, ou seja, do artigo 43, que é instaurar um inquérito, ou requisitar a instauração do inquérito à autoridade competente, ou seja, a polícia ou o Ministério Público. Ou ele faz, ou ele manda para a polícia ou procurador do Ministério Público, evidentemente. Tá? Mas quais os demais casos? Aí fica
totalmente em aberto, tá? Para a gente poder fazer uma análise hermenêutica, sistemática disso, a gente vai dizer o seguinte: incorrendo infração à lei. Pô, mas se for uma infração à lei penal, tudo bem. Mas se for a lei administrativa, a lei civil, isso aqui, tá entendendo? Não deve ser isso. Porque isso não vai ser instaurado no inquérito contra a lei civil, lei trabalhista, lei tributária. Não vai ter essa instauração de inquérito. Ok? Porque não faz sentido uma lei contra a lei comercial, a lei financeira, a lei tributária. Não, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver. O cara vai lá cometer aquele crime ali nas dependências do tribunal. Não, isso é uma coisa muito mais sutil, muito mais complexa. Tá bom? Olha só como que é o negócio. Então, não pode ser em relação à infração à lei penal. Primeiro ponto. Esse negócio dos demais casos. Na sede ou dependência do tribunal, não, mas quando for fora da sede do tribunal, ou fora da dependência do tribunal. Não, aí tem que ser a polícia federal ou civil. Jamais o presidente do Supremo vai poder abrir inquérito. Ele só tem essa prerrogativa quando for nas instalações das suas dependências. Porque ali, vamos dizer assim, ele que manda. Não pode vir a Polícia Federal, a Polícia Civil e ir lá dentro e tentar investigar sem autorização dele. Ok? Então, na verdade, os demais casos não têm nada a ver em relação a essa primeira parte do artigo 43, ou seja, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Então, aí já está afastado. Uma, porque não vai instaurar inquérito que não seja uma lei penal. Né? Ou seja, não pode ser lei civil, trabalhista, comercial, o que for. Não pode. Tem que ser a lei penal. Então, não pode ser isso. Tá? E também não pode ser em um local diferente da sede ou dependência, porque aí não teria competência o presidente do Supremo. Correto? Então, afastou isso. Se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Aí, pode ser nesses casos aí. Quando não for uma autoridade nem uma pessoa sujeita à sua jurisdição. De repente, é no caso de uma pessoa qualquer cometer um crime lá. Vamos supor, um assassinato de um servidor cometido por uma pessoa comum do povo, assassinar um funcionário do Supremo ou assaltá-lo lá dentro da sede, ok? Ou então furtar algum objeto lá nas dependências do Supremo. Então, isso que eu acredito que seja nos demais casos previstos no parágrafo 1º. Aí o presidente pode proceder à instauração do inquérito, ou passar para ou delegar para um outro ministro, ou, que é mais óbvio, pedir para a autoridade competente, que ou seja a polícia ou o Ministério Público, para fazer essa investigação e instaurar esse inquérito, para poder ver, né, o que ocorreu e tudo mais, e colher as provas e tudo mais, e processar esse indivíduo.
correto? Vamos lá para o parágrafo 2º. O ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do tribunal. Isso. É coisa menor, né? Claro, isso é óbvio, né? Alguém tem que escrever lá o inquérito. Tá? E, finalmente, vamos ao artigo 44 e 45, para não restar mais dúvida, né? Então, a gente tem que falar de todos os artigos, né? O artigo 44 diz o quê? A polícia das sessões e das audiências compete ao seu presidente. A polícia das sessões e das audiências compete ao seu presidente. Então, é uma coisa bem óbvia, né? O presidente que tem que presidir, né? As sessões e as audiências. E o artigo 45 diz o quê? Os inquéritos administrativos serão realizados consoante as normas próprias. Tá bem óbvio, né? Os inquéritos administrativos serão realizados o quê? Conforme o quê? As normas previstas, adequadas, específicas para os inquéritos administrativos. Tá? E não vai usar normas outras diferentes do que são as próprias de um inquérito administrativo. Tá bom? Então, choveu no molhado. No frigir dos ovos, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal não pode instaurar inquérito contra crimes que não seja na sua sede ou dependências do próprio tribunal. Primeiro ponto. Segundo ponto é que todos os crimes em que o presidente poderá instaurar inquérito, o presidente do Supremo Tribunal Federal, serão aqueles que ocorram nas dependências do tribunal, ou seja, na sede ou dependência, tá bom? Então, é basicamente isso. Outra interpretação é totalmente equivocada, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.